à tarde, então é natural aí, às vezes, o sono bater, né? Até por um assunto que muitos acham bem difícil. O que nós vamos falar hoje, gente? Nós vamos comentar sobre fotoinibição e atrelado a essa situação da fotoinibição, a gente vai falar do chamado ciclo C2, que também é conhecido como fotorrespiração. E, além disso, gente, além disso, nós vamos falar aí de plantas C4, que seria o ciclo, né? Ou plantas C4, e plantas CAM. Então, vou colocar aqui ciclo CAM. Então, a gente vai comentar a respeito desses assuntos aí. Então, a gente inicia aqui com fotoinibição. O que é a fotoinibição, gente? A fotoinibição ela vai ocorrer em circunstâncias muito específicas. Eu diria assim que para que haja a fotoinibição, tem que ter uma condição de alta insolação. E por que eu comento isso? Porque diante dessa situação, né, de uma grande radiação, altas temperaturas, então vou colocar aqui também, ó, alta temperatura, é natural que qualquer vegetal, né, perca muita água na forma de vapor. Então vai perder aqui água na forma de vapor. E tudo que é perdido aqui na atmosfera, gente, de alguma forma tem que ser reposto a partir do solo. Mas o solo, gente, ele é um reservatório e ele tem limites, né, no fornecimento de água. Então, a partir do momento que esse processo de transpiração foi intenso, por conta dessas situações aqui, e que ocorrer uma reposição constante de água, e esse reservatório começar a faltar, né, o volume de água começar a faltar, é natural que as plantas tenham um comportamento de fechar os estômagos. Então, em toda a parte foliar, né, que tem as folhas, vai haver um processo chamado de fechamento dos estômagos. Só aproveitar aqui, ó, e já fazer um convite aqui para o colega. Vai. Podia ter feito isso depois, né? Foi. Professor, Então, oi. existe a situação em que o solo ele tem capacidade de fornecer água, mas a raiz não tem mais capacidade de absorver e vai acontecer a fotoinibição também? Olha, o seu som está muito baixo. Poderia repetir? Existe situação em que o solo ainda tem capacidade de fornecer água, mas a raiz não tem capacidade de absorver, e aí ocorreria a fotoinibição? Olha, eu diria, o que acontece? Nós vamos falar mais à frente, porque quem faz esse transporte é o xilema. É o xilema. E assim, agora, de uma forma muito resumida, as moléculas de água, elas formam uma espécie de corrente aqui, ó. Eu diria que isso independe do tamanho assim, tem a ver o tamanho da raiz, mas não seria o que configura esse fechamento dos estômagos.
Porque assim, ó, então tá aqui, de vermelho aqui as moléculas de água que são unidas, né? E isso se estende da raiz até as folhas. Quando a folha perde água aqui, na forma de vapor, uma molécula tem que ser retirada do solo. Isso tem que ser retirado do solo. Se começar a faltar essas moléculas aqui, ó, a molécula de água aqui, isso não vai haver reposição. Aí ela começa a desidratar. Então, para isso, ela fecha os estômatos. Ela vai aqui, a nível de folha, fechar os estômatos por conta de não haver reposição do solo. Né? De alguma forma está atrelado. De repente, a raiz que é pequena, né, não está dando conta. Posso até admitir isso aí. Mas a situação é que, de alguma forma, a fotoinibição, né, ela acaba, por essa intensa evaporação, intensa transpiração, de alguma forma, a água que está sendo perdida acaba não sendo reposta aqui no solo. Então, tem falta de água no solo. Então, a folha, né? A folha, ela tem a nível de epiderme aquelas células, tá? Que são duas células guarda. Deixa eu colocar aqui. E essas células guardas vão formar o que nós conhecemos como estômato. Então, elas aqui formam o estômato. E olha que interessante, gente. Esse estômato aqui, ele vai fechar. Aqui dentro, aqui, gente, esse orifício aqui é chamado de ostíolo. Então, quando o estômato está aberto, verifica-se a presença do ostíolo, da abertura, e por isso que está perdendo vapor de água. Então, o estômato vai fechar. Aí, gente, o interessante aqui que eu tenho que falar é o seguinte, ó, é tipo um caroço de feijão, essas células guardas, né, que vão formar o estômago. Quando elas ficam túrgidas, quando essas células ficam túrgidas, ou seja, ficam repletas de água, elas acabam abrindo aqui o ostíolo. Elas fazem a abertura do ostíolo, pelo fato de estarem com muita água. Isso, gente, é como se fossem essas bexigas de festa, aquelas bexigas que o pessoal pega, enche para fazer bichos, né? Ela fica meio que curvada. Então, tem essa curvatura aqui, ó, de abertura. Por quê? Porque pela turgidez, a água ela exerce uma força aqui nas paredes da célula. Então, ela fica bem cheia, e aí apresenta essa curvatura, que é a abertura do ostíolo. Olha só, a gente está falando aqui da fotoinibição, que quando ela perde muito vapor de água, né, e não há reposição, o que vai acontecer com essa turgidez aqui, com esse excesso de água? Vai começar a faltar água aqui. Então, quando começa a faltar água, é como se as células ficassem flácidas, será que eu acho que posso usar esse termo? E aí elas vão perder tanta água que elas vão acabar fechando aqui o ostíolo. Então, o fechamento do estômato, tá? Melhor dizendo, dessas duas células, chamadas de células guarda, é por conta da perda de água. Eu não sei se vocês estudaram isso lá em anatomia, né? Quando falou-se em estômatos. Não é? Então, o estômago perde água, não há uma reposição, ele acaba fechando, ou seja, há uma conexão aqui da parte foliar com o solo.
Bom, gente, então a gente conclui que fechando os estômatos, aqui está faltando, ó, nessa situação de fotoinibição, fechando os estômatos, não vai haver entrada de gás carbônico. Não vai entrar aí, ó. Não vai entrar CO2. Tá? E não entrando CO2, gente, não entrando CO2, começa aqui dentro, aqui, ó, das folhas, a aumentar o nível de oxigênio. Beleza, gente? Acompanhando aí? A fotoinibição gera essa circunstância, fechamento dos estômatos, gás carbônico não entra, o que estava dentro da planta, né, estava o processo fotossintético, foi formando oxigênio, então as concentrações dentro aqui das células começam a aumentar de oxigênio e diminuir de gás carbônico. Porque nem o oxigênio sai e nem o CO2 entra. Então, essa situação aqui da fotoinibição, do aumento de oxigênio aqui, vai gerar eu diria que um risco muito grande. Então, a nossa próxima tela agora, eu quero colocar aqui os danos desse excesso de oxigênio aqui. O que poderia causar esse excesso de oxigênio? Quais os danos? Então, eu vou abrir uma nova tela. Quem quiser aí, faça o print aí. E está sendo gravado também, vai ficar aí disponível para vocês. Uma nova tela. Então, aqui, o oxigênio, né? Possíveis danos. Gente, um primeiro problema do oxigênio aí é a oxidação da rubisco. Olha, gente, o oxigênio ele tem uma capacidade de gerar oxidação, de quebra das moléculas. Então, é como se a rubisco, que é uma enzima, ela sofresse um rompimento, né? Ela sofresse oxidação, ela fosse destruída. Literalmente, a palavra é destruição da rubisco. E a gente sabe que a rubisco, pela aula de ontem, ela é extremamente importante para aquela via C3, que também é chamada de fase química. Eu até esqueci de falar, gente, também essa via C3 aí é chamada de ciclo Benson-Calvin. Opa. Que foram os caras que descobriram, gente, essa via C3, essa fase química. Tá? Então, destruindo essa enzima, todo o processo fotossintético fica comprometido. E aí a planta fica, obviamente, gente, condenada à morte. Se fosse somente a oxidação da rubisco, mas além disso, gente, esse oxigênio, ele pode fazer oxidação. Então, ó, oxidação das clorofilas, que são os pigmentos fotossintéticos, né? Pode oxidar, gente, os lipídios membranares, Olha, ele vai causar a destruição, gente, de tudo. Porque se eu for desenhar aqui, gente, a célula, ó, isso aqui é a membrana plasmática. Membrana plasmática. Aí você pega aqui o núcleo. Membrana nuclear. Estou voltando lá em citologia, hein?
Aí você pega o cloroplasto. Ele tem membranas. Por sinal, gente, ele tem duas membranas. Ele tem uma membrana externa, uma membrana interna. Aí dentro do cloroplasto tem o tilacoide. O tilacoide também tem membrana. Aí você vai pegar as organelas lá, vou chutar aí uma aqui, mitocôndria. Ela tem uma membrana interna, outra membrana interna, externa, então aqui mitocôndria. Mitocôndria também tem membrana. A gente vai perceber, se você for estudar lá, recordar a citologia, que grande parte das organelas são compostas de membranas, os compartimentos, né? Então, se o oxigênio oxida lipídios membranares, ele vai destruir praticamente a célula. Então, ele destrói a célula, ele destrói lá as enzimas, ele destrói tudo. Então, o oxigênio livre dentro da parte foliar é altamente danoso, gente. Altamente danoso. E aí, frente a esse risco, gente, a esses possíveis danos, que significam a própria morte, né, da planta, aí houve o quê? Houve uma solução. E qual que foi essa solução? Aí eu vou abrir uma nova tela aqui para vocês aqui. Faça o print aí, quem quiser. E eu vou abrir uma nova tela para a gente mostrar qual foi a solução que as frutas conseguiram. Então, frente a essa situação aí, né, eu falei aqui, então, ó, de fotoinibição, e que isso gera internamente um aumento, né, na concentração de O2. E aí a solução, gente, foi o que se sabe, se conhece por via C2, que também é chamada de fotorrespiração. Então, vamos a esse assunto aqui, fotorrespiração. Olha, gente, a fotorrespiração ela vai acontecer lá no estroma do cloroplasto. Ou seja, gente, acontece o seguinte, quando eu estava falando sobre fase química, eu disse o seguinte, eu disse que a primeira reação da fase química é a ribulose 1,5-bifosfato vai reagir, no caso lá, iria reagir com o CO2, mediado por uma enzima, que é a rubisco. E essa rubisco, gente, ela vai produzir dois ácidos, que são os dois ácidos fosfoglicéricos, 2-PGA. Ácido fosfoglicérico, 2-PGA. Só que, na situação da fotoinibição, gente, tem ausência de CO2. Ou os níveis são muito baixos. E, ao contrário, tem níveis muito altos de oxigênio aqui. Então, essa ribulose 1,5-bifosfato, ela vai reagir com o O2. E a rubisco, gente, ela vai funcionar na sua função oxigenase. Então, a rubisco, gente, se é com gás carbônico, rubisco carboxilase, se reagir aqui mediando uma reação com oxigênio,
rubisco-oxigenase. E aí, vejam só, nessa reação que tem aqui, com a rubisco funcionando com o oxigênio, função oxigenase, não vai haver a produção de 2 ácidos fosfoglicéricos. Vai haver a formação de um apenas. Então, vou colocar aqui, ó, o resultado vai ser a formação de um ácido. Vou colocar de azul aqui. Um ácido fosfoglicérico mais um outro ácido chamado ácido fosfoglicólico, que é chamado de, aqui vou colocar aqui, 1-P-gliqui, que corresponde a ácido fosfoglicólico. E esse ácido, gente, ele tem 2 carbonos. O PGA, ele tem 3 carbonos. Mas o ácido fosfoglicólico tem 2 carbonos. Por formar esse ácido aqui, gente, por formar esse ácido, é que se atribuiu ao nome de ciclo C2 ou mecanismo C2, tá? Então, a fotorrespiração também é chamado de metabolismo, né, ciclo C2, por ser uma via alternativa. E qual a importância dessa via alternativa? A primeira dela, gente, bem evidente aqui, que é consumir o oxigênio. Vai ter um problema, gente, porque significa que a planta temporariamente vai perder produtividade? Ela vai. Se ela reagisse com o gás carbônico, ela ia formar açúcares e, enfim, o processo fotossintético ia continuar normalmente. Só que a gente está falando aqui de uma situação extrema de fotoinibição, e é uma situação que deixa a planta vulnerável. Então, ela tem uma via alternativa de consumo de oxigênio, que seria altamente danoso para a planta, né? E produz esse ácido aqui de 2 carbonos, e depois ela consegue recuperar um pouco dos açúcares. Então, eu vou abrir uma nova tela aqui, só vou mencionar rapidamente, gente, o destino desse ácido fosfoglicólico aqui. O que esse ciclo C2 vai resultar. Faça o print, se você quiser, ou termina a anotação aí para a gente mudar de tela. Enquanto isso, vou até tomar um pouco de água aqui. Lembrando, gente, que tudo isso está acontecendo aonde? Lá no estroma do cloroplasto, aonde acontece a fase química, né? Então, esse ácido fosfoglicólico, ou P dígito glic aí, ó. Então, vou colocar aqui, via C2. De uma forma resumida, o oxigênio reage lá com a enzima, a rubisco, na sua função oxigenase, acaba produzindo o ácido, né? Fosfoglicólico. Isso, gente, isso está acontecendo aonde? No estroma do cloroplasto. E aí esse ácido, eu nem vou entrar nesses detalhes agora, mas esse ácido aqui, ele vai entrar em um ciclo de reações químicas, e o ciclo de reações químicas é chamado de ciclo do glicolato glicerato.
E esse ciclo, gente, ele acontece numa organela chamada peroxissomos. Então, aqui já é outra organela. De forma que nesse ciclo aqui, gente, nesse ciclo vai ter gasto de ATP, vai ter gasto do poder redutor. Lembrando que estes dois aqui foram produzidos lá na primeira etapa, na etapa do fotoquímica, fase fotoquímica. E no final, gente, vai haver a recuperação, uma certa recuperação de açúcar. Vai fabricar, gente, a triose fosfato. E talvez vocês perguntem assim, como triose fosfato? Gente, isso aqui é um ácido de 2 carbonos. E esse aqui já é um ácido de... Opa, desculpa aqui. Esse é um ácido de 3 carbonos. E esse aqui é... Meu Deus, tá certo. Esse é um ácido de 2 carbonos e esse é um ácido de 3 carbonos. Como que acontece isso? Simples. 2 ácidos desse, ou seja, 4, né? 4 carbonos, 2 ácidos desse aqui, entram nesse ciclo, tem gasto de ATP, tem gasto de poder redutor, e aí acaba gerando aqui uma triose fosfato e liberando o gás carbônico. Então, olha, vamos assim, olhar nesse momento da fotorrespiração, da via C2, eu vejo com bons olhos aqui duas situações. O consumo daquele excesso de oxigênio que estava dentro da folha, uma recuperação aí, nem tudo está perdido, né? Esse ácido de 2 carbonos entra no ciclo, depois restaura, recupera parte do carbono na forma de triose fosfato, e dentro, mesmo que os estômatos estejam fechados, com esse ciclo alternativo, vai haver produção de CO2. E esse CO2 interno, gente, que está sendo produzido por essa via alternativa, ele pode ser utilizado posteriormente para a fase química, para voltar ao processo fotossintético, fase química. Gente, isso aqui não é nada duradouro, é algo assim, temporário, né? A planta entrou em fotoinibição, tem essa via alternativa, até as condições voltarem à normalidade, aí volta o processo fotossintético normalmente, ou seja, da via C2, se as condições restabelecerem, volta para a via C3. Isso aqui é uma via alternativa para controlar a fotoinibição. Ok? Certo? Vou voltar aqui na sala aqui. Todo mundo comigo aí, certinho, galera? Vou aproveitar aqui e já fazer o convite aqui para 2 colegas. Aí, gente. Sempre acontece isso aqui, ué. Vamos lá, rapidinho. A gente dá até um descanso aí. Seguindo, então, gente. Vou voltar aqui a compartilhar. Isaías, rapaz, eu tenho uma empresa, nem me pergunta, cara, e a minha empresa, eu vendo, eu sou responsável técnico pela minha própria empresa e são produtos hospitalares. Nada a ver, né? E um canal de vendas é o canal a gente vende online para hospitais, clínicas, e vende para pessoas físicas também, é lá pelo Shopee. Por isso que a minha vida é meio que loucura, entendeu? Mas isso é uma parte que eu deixo para outro dia contar para vocês. Né? Vamos lá. Então, via C2, agora a gente vai partir
Agora a gente vai partir aí para a via C4. Via C4. Ou ciclo C4 também, como queiram. Gente, essa via C4, ou planta C4 também é chamado, né? Planta C4, elas são plantas que têm uma anatomia diferente, gente. Ela tem uma anatomia chamada anatomia crans. Essa palavra, essa expressão crans aí, gente, isso aí é do alemão, grinalda, coroa, e tem tudo a ver, gente. Eu vou pegar aqui da internet aqui para facilitar a nossa vida. Ó. Aí a gente volta lá em anatomia vegetal. Vou pegar essa aqui, essa foto aqui tá boa aqui. Eu lembro disso aí que a Juliana falou. Né? Uhum. Então, isso aí é anatomia crânio. Na realidade, isso aqui, gente, é da folha, né? E essa folha, obviamente, sofreu aqui um corte transversal, fez um corte aqui, e aí você está vendo a espessura da folha. Você está vendo a espessura da folha. E aí tem aqui, ó, epiderme aqui em cima, aqui embaixo epiderme. Olha aqui os estômatos aqui, ó, na epiderme de baixo. Então, ó, epiderme, aqui epiderme. Esse meio aqui, gente, ele é chamado de mesófilo. A gente já falou sobre isso. O mesófilo foliar. E nesse mesófilo foliar, gente, eu visualizo aqui, ó, parênquima, são células grandes, os espaços entre as células, parênquima. Clorofiliano, porque tem cloroplastos. E aqui, gente, aqui é o xilema. Então, esses 5 aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ele é o xilema. E aqui, gente, existem células que envolvem esse xilema. E aí, essas células são chamadas de células da bainha perivascular. Bainha perivascular. Bainha, gente, eu lembro aí de calça, né? Quando era menor, que a calça tinha que cortar para dar o comprimento, aí tinha que fazer a bainha. É o entorno, gente. Então, ela envolve aqui, ó, e perivascular, porque tem um sistema vascular o xilema. Então, fica no entorno, envolvendo. Por isso, a anatomia crans, né, essa coroa, essa grinalda, esse entorno. E por que toda essa conversa aí para cima de vocês? Essa conversa aí é para falar que existem eventos específicos que acontecem em cada local. As plantas de via C4, também chamadas plantas C4, elas têm eventos, a gente chama de separação espacial. Separação espacial de eventos. Quais são esses eventos, gente?
primeiro acontece aqui, ó, no parênquima clorofiliano aqui, ou também chamado de clorênquima. Aí tem lá parênquima palissático, parênquima lacunoso. Não vou entrar nesses detalhes, não. Mas nessas células aqui, vai, gente, acontecer um grupo de reações. E essas reações, gente, ela vai envolver uma enzima diferente. É a fixação do CO2. Então, aqui, deixa eu abrir espaço aqui, gente, ó. Então, quais são esses eventos? Vou aproveitar essa tela aqui. Então, o primeiro é fixação do CO2. E o segundo, gente, então vou colocar aqui número 1. E o segundo evento, ele corresponde à via C3. Então vamos lá, gente. As plantas chamadas de via C4 possuem dentro delas a via C3. Então, gente, ó, o primeiro evento de fixação do CO2 acontece aqui, ó, nas células do mesófilo foliar, ou parênquima clorofiliano, que tem os cloroplastos. Acontece aqui, essa fixação do CO2. A via C3, que é o evento 2, vai acontecer nessas células aqui, nessas células da bainha perivascular. Então, a via C3, gente, só vai existir nessas células aqui, as células que envolvem o sistema vascular, o xilema, por isso bainha perivascular. E aí agora, gente, eu vou explicar essa fixação de CO2, esse primeiro evento que está acontecendo aqui, e depois a via C3 que está acontecendo na bainha perivascular aqui, gente. Olha, gente, a minha formação lá, que por sinal eu achei muito bacana, foi muito bem explicado, foi falado, mas assim, biblioteca, leitura, para a gente poder pegar esses detalhes, né? Então, não foi falado mastigado, não, colocou-se lá e que se vira, que o aluno que desse o seu jeito. Eu estou aqui, né, revivendo aqui, relembrando aí, ó, isso aí é década de 90. Estou falando aí de quarto período, 1996. Muitos talvez nem eram nascidos, né? A gente estou relembrando algumas coisas. Mas vamos lá. Então, a gente vai falar da fixação do CO2 que acontece aqui. A via C4, gente, ela é uma via complementar que fornece CO2 para a via C3. Então, vamos lá. Fixação do CO2. Vou explicar isso para vocês. E a via C3, que acontece aqui, você já sabe, mas a gente recorda também, que foi a aula de ontem. Tá? Então, vamos aí, essa fixação do CO2 em 1 aqui. Vou abrir uma nova tela aí, por favor. Faça o seu print, termina aí a sua anotação. Vamos lá. Então, nas células do mesófilo foliar, né, nas células do parênquima, o CO2, gente, o CO2, ele vai reagir com um ácido fosfenol piruvato, mediado por uma enzima chamada peptidase.
carboxilase. Gente, essa enzima aqui é fosfoenol piruvato carboxilase. Essa enzima, diferente da rubisco, então, ó, diferente da rubisco, essa é uma enzima que só tem a função carboxilase. Lembrando que a rubisco ela tem função carboxilase e aquela função oxigenase. Que a gente acabamos de explicar. Então, a fosfenol piruvato carboxilase, a PEP carboxilase, ela só tem essa função carboxilase, por isso que vai reagir com o CO2 e vai formar um ácido de 4 carbonos. E esse ácido, ele é chamado de ácido oxalacetato. Olha, esse ácido oxalacetato, gente, de 4 carbonos, e por isso que é chamado via C4, tá? Ou planta C4, por conta desse ácido, o primeiro ácido aqui de 4 carbonos. Gente, esse ácido aí, ele vai ser convertido, gente, posteriormente, ele vai sofrer uma nova reação e ele vai ser convertido em outro ácido chamado malato. Algumas plantas, gente, podem também converter, não em malato, em aspartato. Então, aqui é malato ou aspartato. E aí, ou esse ácido ou o outro, ele vai migrar lá para a bainha perivascular, ele vai lá para a célula da bainha perivascular. Aquelas células que ficam lá no entorno, né, do xilema, envolvendo o xilema. E eles vão sofrer um processo de descarboxilação. Olha, gente, quando sofrem esse processo de descarboxilação, eles vão liberar CO2, gente. Eles vão liberar CO2. E, obviamente, vão formar um ácido de 3 carbonos. Um ácido de 3 carbonos. Lembrando que, se o oxalacetato é 4 carbonos, o malato e aspartato também são ácidos de 4 carbonos. Quando eles sofrem a descarboxilação, eles liberam um carbono. E aí forma-se um ácido de 3 carbonos, e esse ácido vai regenerar, aqui vai regenerar o ácido fosfenol piruvato, para manter o ciclo aqui de reações químicas. E aí, e esse CO2? Esse CO2, gente, lá na célula da bainha perivascular, ele vai entrar na via C3. Ou seja, esse gás carbônico, ele vai reagir com quem? Ele vai reagir com a enzima a rubisco. Ele vai reagir aqui com a enzima rubisco e vai dar continuidade àquele processo fotossintético lá. A enzima rubisco vai produzir aquele grupo de reações, né, fosfenol, ácido fosfoglicérico, PGA, que vai ser convertido em outro ácido. Aí, no final de tudo, isso vai produzir a triose fosfato.
Gente, eu já estou voltando lá na aula de ontem. Gente, então, por favor, a via C4, ela é uma via que tem uma separação espacial de eventos, onde o primeiro grupo de reações acontece lá no parênquima clorofiliano, lá no mesófilo foliar, fixando o CO2 por meio de uma enzima específica para o CO2. E ela forma um ácido de 4 carbonos, daí o termo via C4. O oxalacetato tem pouca mobilidade, então por isso que ele é convertido em malato ou aspartato. Esse sim tem mobilidade, um ou outro. E eles vão sair lá do parênquima clorofiliano, ou clorênquima, né, do mesófilo foliar, sim, no sentido da bainha perivascular, simplesmente para liberar, gente, gás carbônico exclusivamente para a via C3. E aí, nas células da bainha perivascular, vai acontecer a fase química com síntese de triose fosfato, de açúcares. É isso aí, meu povo. Daí eu pergunto a vocês, dúvidas, todas as dúvidas, quem está comigo, quem está viajando aí está longe, o pensamento foi para longe, quem é que cochilou, já perdeu o fio da meada. Tá entendido? Entendido aí? Entendido. Então vamos lá, hein? A gente está fechando. A gente está fechando porque a gente pega um grupo de raciocínio, se estender demais, a coisa se perde. Eu pessoalmente, sou de assistir vídeos curtos, porque eu me perco, de repente eu vou pensar outra coisa. Então vamos lá. É que eu não sou nenhuma Netflix, né? Para segurar a galera. Aí, gente, diante desse assunto aí, eu tenho que falar que aqui é via C4, eu tenho que falar agora, vou abrir uma nova tela, faço o print aí, quem quiser, termina a anotação. Eu vou falar das plantas CAM. Então, vou abrir aqui, ó. Gente, a via C4, só pegando aqui, antes que eu me esqueça, gente, a gente observa muito na família das gramíneas. Essa família das gramíneas tem lá o capim, bambuzal, cana-de-açúcar. Olha a cana-de-açúcar, ela é altamente produtiva, gente. Ela é altamente... Por que a cana-de-açúcar? Ó, vou colocar aqui, ó. Cana-de-açúcar. Por que ela é altamente produtiva, gente? Por que o crescimento é mais acelerado? Porque essa via C4 aqui, ela tem todo aquele mecanismo de fornecer CO2 para quem? Para a via C3. Exatamente para aquela enzima chamada rubisco. E isso vai otimizar, gente, a síntese de quê? A síntese de açúcares. Não é à toa aí, ó, cana-de-açúcar, né? Ela produz muitos açúcares, porque ela tem essa anatomia específica, a nível celular, de concentração de gás carbônico, aumentando, gente, toda a capacidade fotossintética, né? Então, se você semear gramíneas e semear a planta C3, aquelas que é um mecanismo comum, né? Você vai perceber que as gramíneas elas vão ter um processo de germinação, um processo muito mais acelerado de crescimento. Tá? Então, agora vamos às plantas CAM. Gente, as plantas CAM é porque elas foram descobertas na família das crassuláceas. Então, aqui, metabolismo.
ácido das crassuláceas. Aí, gente, o grupo das crassuláceas, ele não é somente as crassuláceas, né? Porque foi descoberto nessa família aqui. Eu estou tentando lembrar aqui um grupo das crassuláceas, tem, acho que é Kalanchoe. Acho que é assim. Isso aí mesmo. Ó. Aí, a Kalanchoe, que é da família do saião, são de plantas carnosas, né? A folha. Mas, além das crassuláceas, aí, gente, tem orquidáceas, tem a família aí, bromeliácea, família agavácea, tem tantas outras famílias, gente. Então, plantas que têm capacidade de armazenamento de água, né? Plantas cã. E elas têm, gente, como é que vai funcionar as plantas cã? Essas plantas são muito parecidas com as plantas C4, mas tem diferenças. Então, vamos lá. Então, as plantas cã, elas têm o que a gente chama de separação temporal de eventos. Ou seja, gente, elas não têm anatomia crânsia, ela não tem aquela separação espacial de espaço. Uma célula faz isso, outra célula faz aquilo. Não. Elas têm uma separação de eventos. Algumas coisas acontecem durante a noite, outras coisas acontecem durante o dia. Então, eu vou colocar aqui, ó, durante a noite e durante o dia. Gente, essas plantas, elas só vão abrir os estômatos durante a noite. Então, vou colocar aqui, ó, abre os estômatos. E assim, gente, porque alguém aí, não sei se já verificou, ambientes desérticos, gente, eles têm uma grande amplitude térmica. Durante o dia, muito quente, durante a noite, muito frio. Então, durante a noite, gente, aquela perda de água, como são plantas adaptadas, né, a locais áridos, semiáridos, de escassez de água, elas preferem abrir os estômatos durante a noite, onde não vai haver tanta perda de água por transpiração. Elas abrem os estômatos e aí elas conseguem assimilar o CO2, a entrada de CO2, com os estômatos abertos. E esses estômatos, gente, eles vão reagir com aquela enzima, a fosfenol piruvato, né? Carboxilase. Então, a PEP carboxilase. E vão produzir aquele ácido de 4 carbonos, o oxalacetato. Gente, o oxalacetato, ele vai ser convertido, gente, da mesma forma lá que na via C4, ele vai ser convertido em aspartato ou malato. Que também são ácidos de 4 carbonos. E aí, gente, eles vão ser armazenados no vacúolo.
Então, como essas plantas, né, têm capacidade de acúmulo, né, tem os vacúolos, esses ácidos vão ser acumulados aqui no vacúolo. Quando chegar durante o dia, gente, então ela fixa o CO2 na forma de ácidos de 4 carbonos e armazena no vacúolo. Quando chegar durante o dia, acontece o processo inverso. Os ácidos que estavam acumulados no vacúolo vão sair do vacúolo, né? Então aqui aspartato, ou malato, né? E esses ácidos, um ou outro, gente, vão sofrer aquele processo de descarboxilação, e vão liberar o quê? E vão liberar CO2 para as células fazerem a via C3. Ok, gente? E aí vai haver o processo lá, a via C3, também chamada de fase química, e vai acontecer a fase química, né? Onde vai haver a produção de açúcares, né? Então, vai haver a produção lá da triose fosfato. Então, vai aqui, ó, síntese de triose fosfato. Por isso, gente, que essas plantas carnosas, né, elas têm um crescimento mais lento, porque elas têm essa separação aí dos eventos, né, durante a noite, durante o dia, como forma de adaptação. Então, elas também possuem essa enzima aqui, específica para o gás carbônico, não é? E só que elas acabam liberando CO2 durante o dia lá para a via C3. Minha gente, vou interromper o compartilhamento aqui, volto na sala. Dúvidas, meu povo? Alguma dúvida aí das plantas CAM? Do metabolismo ácido das crassuláceas, das plantas C4? O que eu posso ajudar vocês, gente? O Isaías aí deu ok. E o restante aí, minha gente? Não? Dúvidas? Tudo certo? Então, não havendo dúvidas, né? O silêncio vai